enviar para vocês um formulário do Google Drive. Então, está gravando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Como eu estava iniciando aí, a gente vai... Nesse slide de hoje, a gente vai fazer uma avaliação, tá? A gente vai fazer um formulário com umas perguntas em cima do material e do slide, tá? Para a gente rever, retornar alguns conceitos, né? Para a gente fazer o formulário, porque eu vou deixar ele lá, assim, uns 3 dias lá disponível, que é o tempo que vocês vão olhar o formulário, anotar as perguntas, questões e depois ir atrás da resposta, tá? Para justamente o formulário ele serve para a gente revisar o conteúdo, estudar aqueles assuntos anteriores, né? Para a gente poder ter uma informação, um conhecimento mais firme, mais sólido, né? Para a gente usar na prática, né? Tudo que a gente está vendo aqui teoricamente, a gente vai ver na prática, que seria assim, basicamente o manuseio com o aplicativo, e depois lá na frente a gente vai fazer a prática com a estação total, com o nível eletrônico, com o próprio celular, né, vendo a questão do GPS, né? São momentos aí que a gente precisa aí estar desenvolvendo, tá? Como agora a gente está com esse planejamento de ter aula todas as terça-feira, vai ficar fácil porque a gente vai avançar na parte prática, tá? Na parte de manuseio aí com um aplicativo, ou até mesmo contato com o computador, né? Porque às vezes eu percebi que muitos têm dificuldade por não ter acesso ao equipamento, né? Então aí lá vai ser esse momento para a gente estar mexendo, treinando, né, essa prática, tá bom? A aula de hoje, gente, é uma aula bem tranquila, teórica mesmo, com conhecimentos aí que a gente já traz de outras situações aí, né? E que a gente também vai precisar ele para ver na prática. Vocês estão visualizando aí o slide? Está carregando ou vocês estão visualizando? Está carregando, professor. Tá, então deixa eu... Talvez a minha internet aqui está meio ruinzinha. Então, gente, esse slide de hoje, ele está dividido em... Eu estou chamando de 2 partes, tá? Porque eu dividi por causa do assunto. Ele não é difícil, mas ele acaba sendo um pouco longo, né? E aí, como essa aula online, né, às vezes a gente tem dificuldade da internet, o pessoal está rejeitando bastante, né? Mas não tem jeito, né? Aí, para não ficar tão longo, eu dividi em 2 partes, para a gente falar um pouquinho sobre essa parte aí de linguagem cartográfica. Ou seja, os símbolos que aparecem lá no mapa, aqueles desenhos, né, eles basicamente não são tão aleatórios como a gente pensa. Apesar de não ter assim, uma norma específica, né, determinando qual o símbolo, qual o desenho que eu tenho que colocar no mapa, eu também não posso colocar qualquer símbolo e aí atribuir qualquer informação. Então, eu já tenho alguns orientativos, digamos assim, para a gente representar as informações que estão lá no mapa. Coisas que a gente já até ouve, né? A gente até já teve esse contato. Por exemplo, quando a gente vê um mapa, a gente vê um desenhozinho lá, um símbolo, aí tem no lado uma legenda dizendo o que é aquele símbolo. Tem um pontinho, aí lá é a cidade de tal. Tem lá uma cruz, a gente pode já imaginar que é uma igreja ou é um cemitério, né? Tem lá um cavalo, aí a gente já pode imaginar lá que é, digamos, uma fazenda, alguma coisa nesse sentido. Tem coisas que já são bem do dia a dia, e aí também alguns estudos, né? Por exemplo, como aqueles símbolos do Detran, símbolo já oficial também a gente usa no mapa, tá? Justamente para o leitor, né? Que a gente faz mapa para qualquer pessoa ler, a gente não faz mapa para especialista ler, nem para o profissional, o engenheiro ou técnico, a gente faz o mapa para uma pessoa que não tenha
conhecimentos mais técnicos, mas que ele tem que entender lá o que está no mapa. Tá? Então, as representações cartográficas, o desenho, essa linguagem é fundamental a gente, profissional, saber, tá? Porque a gente vai produzir essa informação, né? E também deixar uma coisa boa, bonita, né? De se ver, não deixar também um mapa poluído com informações assim, com excesso de desenho, por exemplo, ou com um desenho de uma casa muito grande lá, por exemplo. Ah, eu quero representar uma casa. Eu coloco uma casona, uma cruzona lá. Então aí vai poluir demais o meu mapa e aí vai ficar feio. Aí eu tenho que ter os tamanhos adequados, né? Uma coisa leve, justamente para compor aquela informação, tá? Lá na frente a gente vai reforçar e dizer que tem elementos obrigatórios no mapa. Né? Vou até adiantar algumas aqui. Por exemplo, a Rosa dos Ventos, que é um desenho, né, que diz a direção do vento, tem que ser obrigatório no mapa. A escala também é obrigatória em qualquer mapa. A legenda também, porque obviamente vai ter informações, eu tenho que saber o que é aquela informação. Então, ela basicamente é obrigatória. E também a fonte desses dados, né? De onde está tirando esses dados. Então, basicamente, deixa eu me lembrar aqui, são essas informações aí necessárias no mapa, tá? No desenho que vocês vão construir aí na frente, quando a gente estiver lá na frente do computador, tá? Basicamente, só dá para fazer esses mapas no computador. Eu não sei se vocês estão lembrados ou se vocês participaram antes, né, de algum tipo de curso, que o pessoal levava aquele monte de régua, né, para a escola, né, quem fazia engenharia, desenho técnico, aí tinha que ter um monte de régua, um monte de coisa, um monte de papel. Hoje, basicamente, foi abolido isso. Ou a gente faz agora os mapas no QGIS ou ArcGIS, ou a gente faz no AutoCAD. Basicamente, não tem mais esse uso manual, né, desses materiais. Alguns cursos mantêm, né, essa parte teórica aí, né, como o curso de vocês. Tem lá desenho técnico. Eu penso que eu não olhei a ementa, mas é essa parte mecânica ainda, né, que muitas coisas ainda tem. Aí depois já avança aí para esses aplicativos mais avançados, né, o AutoCAD, né, que vai fazer os desenhos, né, as plantas, aí já tem todo um cenário, toda uma simbologia também nesse aplicativo, tá? O que eu vou me referir aqui a essa simbologia é mais para os SIG, né, para o Sistema de Informação Geográfica, né, que são esses aí, o, o QGIS e o ArcGIS. Lá no CAD, aí sim tem normas já para diversos símbolos, tá? Como é uma porta, como é uma parede, tem lá alguns símbolos. Não é o caso aqui para a gente, né? A gente está numa outra situação. Quando vocês estiverem vendo lá AutoCAD, aí vocês tentem separar, tá? Porque aí aqui nós estamos vendo Sistema de Informação Geográfica, que é o georreferenciamento, tá? Claro que em alguns momentos vocês poderão usar essa informação de lá para cá. Então, essa linguagem cartográfica, né, como eu já tinha iniciado aqui, elas são as características, né, física, digamos, biológica, econômica, social, o formato geral que a gente pode observar num mapa. Ela vai dar um desenho para visual, né, digamos assim, para aquele mapa, e a gente pode extrair informação. Como a gente viu na aula passada, um mapa temático, eu posso verificar no mapa lá por cores, né, a divisão, digamos assim, do mapa do Brasil, divisão administrativa dos estados, das regiões, ou um pontinho, né? A gente vai olhar onde fica mais ou menos a capital de cada cidade do Brasil, é só um pontinho. Então, eu tenho diferentes representações, e é claro, isso vai depender do meu objetivo, né? Do meu mapa. E essa linguagem ela vai estar muito direcionada a esse tipo de objetivo que eu vou construir. Tá? Então, a gente precisa mais ou menos saber o geralzão, que na hora que a gente for construir, vocês vão ter bancos de dados no próprio aplicativo, digamos, no TrickMake tem lá um banco de dados de símbolos. No QGIS também tem um banco de dados, porém pode ter informações lá que não tem, aí vocês vão ter que criar o seu símbolozinho e alimentar o seu banco de dados, tá? Seja num arquivo, para que vocês possam usar, tá?
Na prática, aí quando vocês estiverem lá no compositor, lá do desenho do mapa, aí eu vou lá, a gente vai buscar lá essa informação. Vocês vão ver lá diferentes desenhos, por exemplo, diferentes rosas do vento. Tem lá, é obrigatório ter uma, né? Então vai ter lá a opção. Diferentes símbolos para vocês colocarem no desenho de vocês para que represente aquela realidade. Digamos que vocês querem uma rodovia, vocês querem uma ferrovia, a massa d'água, então aí vocês vão buscar esses recursos também, tá? E também aquela questão, né, a escala, o tamanho desse desenho, ele é fundamental para estar aparecendo no desenho, tá? Porque se eu colocar uma coisa meio desconexa, né, digamos, esses símbolos aí são bem sutil, né? Por exemplo, tem situações que dá para me colocar, digamos, 10 tipos de símbolo, né? Que aí não vai ficar poluído. Mas tem dezenas que pode ficar prejudicado. Tá? Então a gente tem que tomar bem cuidado para não prejudicar, né, a imagem do mapa. Por isso que o profissional, né, o, quem vai, né, desenvolver o mapa vai depender muito da criatividade dele, né? Aquela pessoa que tem aquela facilidade de criar, de inovar, aí tem aquela paciência que eu não tenho, né? Então aí vai ficar tudo bonitinho, né? Vai depender bem dele. Mas de forma geral, gente, de forma, digamos, até geométrica mesmo, a geometria, né, digamos assim. Nós temos três tipos de forma, né, de representar esses desenhos. Três tipos, digamos, de forma geométrica, podemos dizer assim. Que seria o ponto. Você já deve perceber aí diferentes mapas, né? Aí nas sedes das cidades só é um pontinho, né? Aí nas sedes dos estados, de repente, o mapa é só um pontinho. É o ponto mesmo. Mas esse ponto pode ser tipo uma estrelinha, tipo, digamos, um quadradinho, né? Tem lá os formatozinhos também que a gente pode estar escolhendo, mas ele é um ponto, tá? As linhas, né? Por exemplo, essas linhas, elas são muito usadas nas tipos de estrada, digamos, federal, a gente pode fazer uma diferença estrada federal e estadual, um ponto, né? Ou, desculpa, uma linha contínua, uma linha segmentada, ou e a área, né? Então nós temos aí esse ponto, essa linha e essa área, né? Que seria, digamos, um polígono, uma coisa, digamos, maior, que vai representar um desenho. Por exemplo, posso pensar aí num avião, um desenho do avião, por exemplo. Então esse desenho do avião ele é uma área, porque ele já está lá representando um espaço maior. Uma cruz, um cavalo. Então, ele já diferencia em relação a ponto e linha. Mas, de forma geral, teoricamente, a gente tem questão de prova, seria ponto, linha ou área. Tá? Então, as três formas que a gente representa uma linguagem, digamos, cartográfica. Tá, ok? Isso é bem recorrente, não tem novidade, não tem muita coisa difícil, digamos, de gravar. Isso aí é bem tranquilo, né? Como eu falei, é parte da geometria. Então, reforçando ao ponto, que a gente se referiu, ponto, linha e área. Né? Então, vamos falar um pouquinho do ponto. O ponto é essa grafia, digamos, primitiva, aquela básica, digamos, lá no início, né, da própria geometria. Que aí, basicamente, qualquer mapa tem esse ponto. É muito difícil de ter um mapa não tem um ponto. Então, esse ponto, na verdade, geometricamente falando, por exemplo, ela é uma interseção de dois pontos. Aquela história lá das coordenadas, né, x e y. Então, vem uma coordenada numa direção, ela corta de forma, digamos, perpendicular, e aí ela vai gerar um ponto. Esse ponto é aquela relação digamos, da função, da x e y. É um ponto, né? Aí, sobre uma folha de papel, aí vai materializar uma citação, uma localização que a gente quer. Então, claro, o ponto, a linha, a área, ele está relacionado às coordenadas, tá? De forma geral, que aí significa que é a localização onde está aquela situação lá, tá? Porque lembre-se que no sistema geográfico a gente trabalha com as coordenadas, tá? Seja elas geométricas, mercato, né, que seria o TM, e geodésico, né, também.
Então, basicamente, a gente está se referindo a coordenadas, tá? De forma geral. Então, esse ponto, como eu falei, ele pode assumir diferentes configurações, né? Diferentes formatos aí, ó. Por exemplo, esse ponto tradicional, ó, lembra que eu estou me referindo a ponto, tá? Ponto. Um quadradinho, que eu poderia até confundir com área, mas não em relação. É um pontinho, só que ele tem esse formato quadrado. Formato de um losango, ou uma esfera vazada, um quadrado vazado, ou esse outro formato aqui, uma estrelinha, um aviãozinho, relacionado a ponto, tá? Uma estrela, etc. Então, eu posso representar o meu ponto, aquela minha localização, com essas configurações aqui, que na maior parte das vezes já tem já no banco de dados do aplicativo, tá bom? Então, ele ainda reforça bastante essa questão do ponto, né? Porque foi daí que surgiu essa questão das representações geográficas, realmente. Aí por isso que ele acaba sendo bem repetitivo, né, nessa informação. Então, aí, esse ponto, gente, ele pode ser representado para diferentes situações, diferença, digamos, de ocorrências espaciais. E aí que pode variar, né? De situação, para lugar, ou para o objetivo que vocês querem daquele fenômeno. Por exemplo, se eu quero um mapa que eu localize os aeroportos de uma cidade. De repente, ou usando o símbolo do aviãozinho, vai ficar mais bonitinho o meu mapa, porque eu já estou trabalhando já a localização dos aeroportos. Aí, digamos, se eu vou colocar as igrejas. Eu tô fazendo um mapa de localização das igrejas de Abaetetuba, por exemplo. Aí eu vou colocar, digamos lá, um símbolo de uma cruz, ou um cálice, alguma coisa que vai representar as igrejas. Aquele ponto, tá? E aí, claro, vai depender das situações, aí eu vou colocando. Como eu falei, não tem uma norma específica para isso, mas já tem situações que já induz aquela informação. Então, a gente vai trabalhar com uma situação que facilite o leitor a entender aquela informação. Lembrando, a gente faz mapas para qualquer pessoa ler, tá? Então, nas escalas grandes, como em plantas residenciais, o ponto ele se aproxima mais daquela situação real que a gente quer. Por exemplo, se eu quero, por exemplo, fazer identificar uma área, né? Uma residência, como eu falei, um hospital, alguma coisa, eu posso usar aquele ponto. Talvez fique até melhor para mim dizer lá na minha legenda lá que aqueles pontinhos significa lá os hospitais, significa lá um ponto de um terreno, onde tem mais alguma coisa, tá? Em escala pequena, né? No caso, quando o N, né? Ele é muito grande, né? Acho que tem alguém entrando aqui. Às vezes te recomendo usar apenas um pontinho para identificar lá uma região, uma cidade, uma sede. Por exemplo, se eu pego um mapa do Brasil e coloco um ponto em Abaetetuba, às vezes não dá nem para aparecer Abaetetuba, né, que é pequenino, o ponto acaba ali sobrepondo. Mas aí eu tenho uma ideia de onde fica lá, digamos, a cidade de Abaetetuba. Agora, se eu quero identificar de repente, um outro fenômeno, por exemplo, um número de postos de saúde, aí eu já vou ampliar, né? Eu já vou ter outra configuração, tá bom? E a linha, talvez ela não tenha muita dificuldade de entendimento, que basicamente ela a gente pode considerar elas para uso de rodovias, ferrovias, rios, né? São fenômenos mais diretos que eu tenho a usar. É claro que cada linha, seja ela uma linha contínua, uma linha seccionada, vai diferenciar aí o que eu quero. Tá? Já tem uma certa norma, digamos assim, que já identifica nesse tipo de linha. Né? Até mesmo, por exemplo, a grossura, a espessura dessa linha também já tem uma recomendação para que a gente use. Tá?
Então, aí, só para vocês identificarem, né, que o aplicativo, ele dá, assim como o Word, né, se vocês olharem lá o Word, essas linhas, eles dão essas diferentes situações para a gente, tá? Então, o que a gente tem que mais ou menos dar uma olhadinha, por exemplo, quando eu tenho a linha contínua, quando eu tenho uma linha, digamos assim, pontilhada, né, uma linha seccionada, né, para mim usar, digamos, para mim diferenciar uma rodovia de uma ferrovia, de uma delimitação de uma cidade, tá? Tudo isso depois que eu usar essa simbologia, né? Eu vou ter que colocar lá na minha legenda, tá? Se você colocar um ponto tracejado, eu vou dizer por que eu coloquei aquele ponto tracejado. Eu estou delimitando lá a ferrovia que está passando lá na minha área, ou uma estrada, ou delimitando a sede do município com essa linha mais fina, a linha mais grossa está delimitando, por exemplo, um bairro que eu estou interessado em fazer. Ok? E a área, aí vai depender muito, por exemplo, da necessidade que vocês estiverem trabalhando. Por exemplo, eu tinha falado logo, um pouco atrás aí, que eu poderia identificar, por exemplo, as regiões por uma cor, né? Então, quando eu acabo, por exemplo, usando de forma excessiva essa informação, eu estou geralmente apontando alguma coisa, tá? Estou apresentando aí uma informação, digamos, mais importante naquele mapa. Por exemplo, eu posso apresentar lá a informação de uma área, por exemplo, que está dando muita incidência de dengue. Aí imagine que seja aqui em Abaeté, por exemplo. Aí imagine que essa quantidade de incidência ela é maior aqui na Francilândia. Aí, de repente, ele pode colocar uma área lá vermelha. E aí, então, ele pode colocar um círculo, um quadrado, e aí aquilo representa aquela área lá representativa. Tá bom? Então, é outro recurso que os mapas ficam até bem legal, né? Bem interessante quando a gente tem esse tipo de informação. Desculpa. Pessoal, eu coloquei a frequência aí, ó. Assim que for possível, dê uma assinadinha aí, tá? Vamos lá, continuar aqui. E aí, geralmente, né, esses símbolos, né, para a área, né, como eu falei, né, eles têm várias características que a gente vai ver depois, lá na frente, né? Mas aí, só para a gente já antecipar aqui, essas características, elas podem ser tá muito relacionadas ao tipo de relevo lá do terreno, quando a gente vê curva de nível, né, que vai ser outra aula. As bacias, a parte da massa d'água, da hidrografia, né, que passa. As vegetações, a densidade de algum tipo de população, taxa de doença, todos digamos, os mapas temáticos, eles acabam se necessitando de uma representação diária daquela região, que facilita, né, a visualização daquela informação que a gente quer produzir. Deixa eu ver se tem algum aqui. Aqui, por exemplo, aí tem diferentes formatos, né? Por exemplo, retângulo, losango, o próprio círculo, né? Aí vai diferenciar também em cores, né? Então a gente pode usar esse recurso que tem também no aplicativo, tá? Inclusive ele realça algumas cores, né? Ele dá uma visibilidade, por exemplo, se eu tenho uma área de vegetação naquela região, a gente pode realçar a cor, seja ela com formato de círculo, formato de quadrado, tudo aquilo que a gente pode desenvolver, a gente consegue manusear lá no aplicativo, tá? E aí tem as formas, né? A gente fala de achurada, as formas que pode ter uma cor, né? Ou elas podem estar aí limpa, né? Digamos, menos poluída, né? Vai depender muito daquela informação que a gente quer, né? Que a gente quer que o desenho fique mais representativo, que alguém olha lá já identifica, olha, aquela região ali ela tem mais índice de doença, aquela região ali apresenta menor índice de desmatamento, aquela região ali
é a região que tem maior população, o bairro, digamos, mais populoso de Abaetetuba. A gente pode diferenciar por uma área também, por um desenho, por uma cor, e aí a gente pode também ter essa informação muito rápida, seja em estudo científico, seja para qualquer tomada de decisão do gestor, tá? Então, essas primitivas, né, essas linguagens cartográficas e primitiva que vem lá do aquele pontinho, né? Aí passou aí para a linha, até essa área, né? Ela vai ajudar a interpretar e vai compor, né, a linguagem do mapa, né? Então a gente vai ler o mapa usando essa simbologia aí, seja ela ponto, linha ou área, tá? Ela faz parte aí daquela confecção, daquela produção, tá? Mesmo que avançou muito, né, cartografia, sistema de informação geográfica, essas informações que a gente considera, digamos, primitiva, elas fazem parte aí do entendimento, tá? Até agora ninguém conseguiu extinguir, né, deixar de usar algumas informações aí que eram usadas há muitos anos, né? Ela se mantém hoje, né? Então a natureza do tema, né, determina a maneira como essas informações, né, elas são inseridas no mapa, né? Isso aí vai depender muito do que eu vou produzir, para que eu vou produzir esse mapa, qual a finalidade do mapa. Digamos, se eu pedir para vocês um mapa de localização, onde vocês vão, qual o símbolo que vocês vão usar aí para identificar aí a cidade da sede, né, de Abaetetuba, ou o distrito de Beja, ou as outras informações, né? Qual seria o melhor formato? Uma linha, uma área, um ponto, né? Então, aí são decisões assim bem interessantes que o produtor, digamos assim, do mapa tem que tomar, ele tem que dar uma pesquisada aí como é que está o mercado para justamente não colocar lá um símbolo assim que tenha assim um ar, digamos, amador, alguma coisa assim meio desconexa, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, fazer as questões bem práticas, bem direcionada para aquela informação que a gente quer. De repente vocês podem produzir um mapa aí para uma coisa bem leve, né? Para uma informação leve, turística, por exemplo, né? Aí pode ser legal colocar lá uma flor, por exemplo, um desenho, algo assim que seja leve, né? Mas num trabalho científico a gente tem que tomar bastante cuidado aí na produção das informações, tá? Então aí, por exemplo, se eu vou fazer um cadastro, um mapa cadastral, né, de um bairro, de uma informação mais direcionada, né? Aí cabe, né, eu colocar, por exemplo, diferentes símbolos dele, né? Porque vai ajudar aí, por exemplo, eu vou fazer um cadastro. Eu vou pegar um mapa e vou ver, olha, aqui tem uma igreja, aqui tem o posto médico, aí eu já posso colocar aqueles símbolos, pode facilitar, né, para alguém, né, usar aquele mapa para fazer algum trabalho, por exemplo. Aqui tem diferentes simbologias, tá? Digamos que aí, na praticidade, o contato com o aplicativo, vocês vão fazer o banco de dados de vocês. O aplicativo já tem também uma afinidade de símbolos, né? Que aí a gente vai estar usando, tá? Então aí tem, por exemplo, representações aqui que a gente vai falar depois aí dos formatos da representação. Por exemplo, aqui nós temos um museu, já vem já um símbolo lá, uma imagem pictórica, né, que a gente vai ver na frente. Hospital, ó, são símbolos que a gente já tem em mente, já que já tem aí no cotidiano, né? Cemitério, um zoológico, um aeroporto, etc. Aí, ó. Isso daí, digamos, para as edificações, né, que a gente já consegue observar. E para os rios, né, eu já posso já perceber, né, que o rio, né, ele é uma linha contínua, geralmente, uma massa d'água, e aí geralmente é azul, né? Aí não dá para me colocar meu rio Róseo, por exemplo. Fica um pouco incoerente, né? Então, são coisas que já puxam, né, essa informação aí do cotidiano. Por exemplo, vias e rodovias, né? Geralmente o pessoal usa esse símbolo aqui, uma parte já não é azul, né? Já é meio próximo de preto aqui, com um traço aqui tracejado, né? Não uma linha contínua, né? O pessoal usa esse símbolo geralmente para representar as vias da rodovia. A rodovia já não tem esse fundo, ó,
já é só uma linha descontínua, né? E aí outras representações aí, o que já existe já de forma, digamos, usual pelos operadores aí da construção dos mapas, tá? Então a gente consulta e guarda o material, aí vocês vão vendo aí representações. É claro, né, gente, que lembra que eu falei o que é obrigado a ter lá no mapa? Rosa dos ventos, a escala e os símbolos, né, que eu me refiro à legenda. Então, a legenda que vai determinar lá, por exemplo, se essa linha aqui, contínua, azul, é o rio. Eu vou dizer lá na minha legenda. Eu coloquei na aula passada, lá 2 mapas que a gente fez, 3 parece. E aí lá vocês dão uma olhadinha, dão uma revisada lá quando vocês tiverem tempinho, para ver como é que eu coloquei lá a legenda, tá? Mas tem bastante mapa na internet, vocês podem pegar também e verificar aí que tudo que está lá no mapa tem uma legendazinha dizendo o que é, tá? Dificilmente a gente deixa solto alguma coisa, tá? A não ser que a legenda seja muito grande, aí não dá para colocar tudo, também a gente não tem que poluir, né? A gente vai colocar as coisas mais importantes que tem representativa lá no mapa, seja elas representações de rodovia, de hidrovia, ou seja lá os das edificações que a gente considerou e a gente vai lá dizer lá o que é aquela coisa. Um pontinho foi uma capital, aí eu coloquei lá esse símbolo do hospital. A gente já pode deduzir lá que esse símbolo é hospital. De repente eu posso até não colocar na minha legenda. Se eu tiver várias informações lá, aí eu vou olhar e qualquer leigo, eu acho que qualquer pessoa já sabe que é hospital, tá? Pelo menos dá para pensar esse símbolo aí que a gente vê por aí, nas ambulâncias, tudo por aí. Tá? Então, surge, né, algumas perguntas, né? Por exemplo, como eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Qual escala, né, eu tenho que ter? Qual meu erro lá de grafismo? Ou seja, aquele erro do tamanho da minha escala, para mim não colocar coisa demais, um desenho muito grande para não poluir, né? Então, vai depender muito do que eu quero. Imagine que eu quero um mapa para mim representar as UPAs. Alguém chega lá, a prefeitura chega, eu quero um mapa para me representar as UPAs da região do Tocantins. Então, eu posso usar lá o símbolo do hospital grande, porque o meu objetivo é esse. Então, foi isso. Eu quero representar uma área desmatada do município de Abaetetuba. Aí é claro que aí eu vou usar, digamos, um símbolo de área, porque é muito difícil eu colocar um pontinho e colocar na minha legenda, essa área é desmatada. Mas aí alguém quer ver aquela dimensão, né, do desmatamento. Eu quero colocar lá a minha drenagem, meus desenhos dos rios, ou da drenagem da chuva, ou da coleta de esgoto. Aí eu vou ter que escolher o meu desenho certinho para mim poder fazer a leitura do que eu quero, né? Aquela informação que eu quero. Ok? Aí, novamente, aí, né, uma listinha, né, de símbolos, né? Mas, digamos, não tão usual na nossa linguagem, né? Por exemplo, eu vou fazer lá um mapa de uma mata, por exemplo. Posso usar uma área lá para representar o corte daquela região que foi desmatada, de uma nascente, um rio, né, ou uma área alagada, ou um poço, né? É claro que aqui já tem algumas sugestões, né, alguns desenhos. No entanto, na hora da construção, vocês podem dizer, digamos, que esse círculo vazado aqui ele vai ser uma área alagada, digamos. E não um poço. Mas ele fica mais adequado para poço, né? Porque de repente pode representar lá um fundo, né? Então, todas situações aí mais próximas aí para gente, para ajudar aí na construção do mapa, né? Lembrando, né? Quando eu vou puxar lá o meu mapa, digamos, o que eu estou me referindo a mapa? Eu vou pegar lá o shape lá de Abaetetuba, não vai vir nenhum símbolozinho lá, nadinha disso aqui, ó. Eu vou ter que inserir essas informações. Ou seja, a representação cartográfica, os símbolos, eles fazem parte da construção do meu mapa. Não tem lá a massa d'água, eu vou ter que buscar o shape da massa d'água, eu vou buscar lá o shape
das sedes, aí geralmente o shape das sedes vem um pontinho, né? Mas aí depois eu vou colocar eu quero colocar um círculo, eu quero colocar um triângulo, quero colocar uma flor, colocar alguma coisa, aí eu tenho essa possibilidade de mudar aquele símbolozinho, tá? Lá na hora que a gente for manusear lá seja lá ArcGIS ou QGIS, né? Aí é aquilo que eu venho falando desde o início, né? Aí vai depender da criatividade, da paciência de cada um, né? Aí com o tempo vocês vão criar a identidade do mapa de vocês, a cara de vocês, né? E aí, né, essa representação cartográfica, né, que fazem parte aí do visual, né, da produção aí do documento, do produto, do mapa, da carta, da planta que vocês desejarem. Então, é necessário a gente prestar atenção, né, a gente observar e ser rigoroso, né, com o tamanho desse desenho lá nesse símbolo, no nosso mapa. Por exemplo, quando eu coloco a massa d'água no mapa, já vem automaticamente lá o tamanho desse rio, porque não dá para mim diminuir o rio. Porque o rio já tem um tamanho, já está mapeado, né, pelos órgãos, o tamanho, né? Seja largo, seja fininho, né? O rio em si já tem lá um tamanho. Agora, se eu quero verificar a mata ciliar, aí sim eu coloco um banff e aí eu vou colocando lá o tamanho dessa mata ciliar, que vai depender aí do tamanho do rio. Como a gente viu lá no Código Florestal, né? Um rio que tem até 30 metros, a mata ciliar é 50 metros, é aquela história lá. A gente pode fazer também no aplicativo. E aí a gente tem que deixar aquele mapa homogêneo, aquele mapa leve, né? Para que eu olhe e não fica confuso. Eu tenho uma informação aqui, outra ali, eu tenho que ter uma certa facilidade de ler, né? Porque, como eu disse, né, o mapa não... tem poucas pessoas, digamos, que têm uma facilidade, que tem uma leitura e entende um pouquinho do que é o mapa. Mas uma grande parte da população não sabe direitinho. Ele só vai enxergar lá, só vai ver. Aí ele tem que olhar lá e entender lá aquela informação. Se tiver muita coisa, ele vai ficar perdido, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado aí na hora de produzir essa informação, tá? E aqui algumas representações, ó. Por exemplo, nós temos aqui um mapa cadastral, ó, aqui no lado. Uma forma, digamos, rústica, né? Porque se eu olhar aqui, eu não tenho a minha escala, né? Então ele não é um mapa técnico, porque não tem a rosa dos ventos, né? Se eu olhar aqui, eu posso até me atrapalhar pela quantidade de informações, né? Tem um monte de símbolo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ele está até dizendo aqui os símbolos, mas eu mesmo não enxergo, porque a minha vista é ruim. E muita gente não vai conseguir nem ler, nem entender pelo excesso de coisa, né? Acaba não ajudando. Né? De repente, para que o objetivo que eu quero, de repente eu quero saber lá o que é que tem na cidade, quantos restaurantes tem, quantos hospitais, isso é uma série de informações, tá? E aí talvez isso sirva para mim, mas de forma, olhando para mim, eu quero, não sei, identificar lá uma rua, aí não está adequado para mim. Se eu quero identificar o restaurante, eu vou olhar aqui, esse aqui vai me ajudar. O restaurante fica na rua tal. Eu só quero essa informação e tudo bem. Hoje nem precisa mais produzir esse tipo de informação, porque o Google Maps ele já traz essa informação direto para a gente. Google Earth, né? A gente pode ir lá pegar o celular e procurar. Não precisa mais eu ter esse mapa disponível para mim, porque essa informação já tem gratuito. Aqui, se vocês observarem, nós temos um mapa mundi, e aí eu posso, de repente, identificar onde está a localização do Brasil, da Índia, e aí eles colocaram os símbolos dos próprios países. E aí, então, eu tenho uma informação, né? Eu não vou considerar isso um mapa, porque também não tem a escala, não tem a rosa dos ventos, né? Ele é só uma representação. É só uma representação aí onde está localizado cada, digamos, país, né?
Aqui vocês percebem já tem uma rosa dos ventos, está faltando, por exemplo, a nossa escala, e tem, digamos, uma série de informações. É como se eu pegasse lá uma foto do Google Maps. Tá? Nesse caso aqui, o que vai me interessar seria as informações que eu quero. Ele já colocou essa informação de forma escrita aqui, ó, já colocando o nome de algumas situações, de algumas localizações. Ó. Muito característico do Google Maps. Ó. Por exemplo, no Google Maps tem a facilidade de eu ampliar, né? Aí eu consigo identificar aquele pedacinho que eu quero. Isso são, digamos, mapa leigo, né? Que a sua construção ela não tem nenhum critério científico, né? Aqui é um recorte de uma carta. Aí, então, nesse caso aqui, já tem um rigor, porque ele só é um recorte, mas ele ainda tem lá o resto, dizendo onde é a Rosa dos Ventos, qual é a escala. E aqui eu já me localizo. É uma carta, digamos, topográfica. Muito usada aí pelas Forças Armadas, né? Eu não tenho uma carta, mas quando eu servi o Exército, nós tínhamos as cartas justamente para nós nos deslocarmos do terreno. Porque na época não tinha, digamos, uma bússola mais avançada, não tinha o GPS, era meio que mecânico. Hoje o GPS já tem os mapinhas, e aí a gente não precisa meio que desenhar, né? Mas na época, né, isso uns 10 anos atrás, né, aí era necessário ter a carta, e aí, por exemplo, eu já conseguia, né, pegar o desenho e, digamos, traçar a minha direção, a minha distância. Aí lembre-se que tem um monte de linhas contínuas aqui, né? Opa, perdi aqui. Então, essas linhas, depois a gente vai ver, gente, que são as curvas de nível, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui uma área, esse mapa está bem completo, aí não diz também, né, o tamanho da curva de nível, né? Porque tem que dizer qual é a curva de nível, que será qual é a altura, né? Que a gente vai ter que, digamos que eu quero me deslocar de uma região para outra. Aí tem lá uma curva de nível aqui. Será que isso daqui é um morro, uma questão muito alta? Eu posso identificar nessa carta. Tá? Eu posso ver essa carta, que aí eu tenho essa informação. Não só essa informação que interessa também, né? Tem a questão dos azimuths, toda uma questão de cálculo aí, para que a gente efetivamente entre no terreno, né? Hoje com o GPS está muito fácil isso. Por isso que hoje a gente está bem preguiçoso, né? Que a gente já pega tudo pronto. E aqui as outras representações, outros desenhos, né? Que a gente já tem o cotidiano, né? E aí, nesse caso aqui, deixa eu só ver aqui, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Não, né? Tá. Que aqui, digamos, eu vou entrar numa outra leitura, que seria já, por exemplo, redividir lá esse ponto, ele já pode ser um círculo, já pode ser uma parte alfanumérica, uma letra, né? Então, também tem essas divisões aí, tá? Aqui, basicamente, esse desenho está nos mostrando aqui. Como a gente vê o símbolo de trânsito, né? Um carro lá com esse símbolo aqui, digamos, é proibido lá avançar lá naquela direção do trânsito. Proibido lá animais, né? Circular, é proibido bicicleta. Então, são símbolos aí que já está consolidado através da lei de trânsito, né? E a gente já consegue já identificar esses símbolos, tá? Ou seja, também um símbolo, né, lá no mapa, né, uma letrinha, digamos, representando alguma coisa também, que já são dadas, digamos, alfanumérico ou numérico, né, que a gente chama. Né, que já essa outra situação reforçando, né, essas informações. Depois, quando a gente estiver manuseando lá o aplicativo, a gente vai falar sobre feições. Seleciona a feição. O que é a feição? Pode ser o ponto, pode ser a linha, pode ser o polígono, aquela área, né? Então, lá tem uma tecla, assim, uma ferramenta que eu vou pedir para vocês, olha, seleciona lá as feições lá do ponto. Seleciona todos os pontos, que seria todas as cidades, por exemplo. Ou copie para lá. Então, quando eu falo em feições, eu estou me referindo a essas representações. Porque, novamente, né? Ponto, linha, área, né? E, geralmente, o ponto lá a gente representa a cidade, digamos, uma mina, uma igreja, uma marca de altitude, por exemplo. Né? Aí também o ponto pode ser um quadradinho, um losango, vazado ou não.
ou outros formatos aí, digamos, de acordo com a necessidade que a gente tiver. As linhas nós temos aí, ó, rio, estrada, limite, então, representando diferentes linhas aqui também, tá? Assim como a área, né, pode estar representada em diferentes formatos aí, tá? É só para reforçar o que a gente vem vendo aí, né, sobre esses formatos aí de símbolos, tá? Aqui embaixo, só para vocês verem, né? Eu estou usando as cores, né? O pessoal usa muito, né? Ah, uma cor mais escura representa uma porcentagem, uma mais branquinha, ou um círculo, né? A gente observa muito nos mapas esse tipo de construção. Então, aí tem tipo uma classificação aí, né? Mas, digamos, teórica, né? Podemos dizer assim. Que aí pode ser por dado espacial, né? Dimensão espacial. Aí pode ser pontuais, lineares, zonais, né? Que é a própria área. E também, digamos, de acordo com o tipo de forma, né? Que a gente estava se referindo, aí pode ser uma forma geométrica, aí já envolve diferentes tipos, né, de geometria, alfanumérico, que pode ser uma letra, um símbolo, um número, ou pictórico, que seria, por exemplo, o desenho de um cavalo. Então, ele já está dizendo alguma coisa. Um desenho de uma cruz, que é uma igreja. Então, é um desenho já que já direciona o que é aquilo que eu quero no mapa. Aqui tem diferentes situações. Geométrico, como eu falei, quadrado, um losango, um círculo, opa, aqui é um triângulo, né? Então, tem esses formatos geométricos. Por exemplo, se eu ampliar demais ele, eu posso considerar ele uma área, se eu deixar ele mais minúsculo, eu posso considerar ele um ponto. Né? Então, aí, essas formulações aí, eu vou escolher lá um círculo. Não, eu vou escolher lá um círculo para a minha cidade, lá de Abaeté. Aí eu quero escolher lá um triângulo. Ah, não, eu quero um quadrado. Então, isso é meio que aleatório, ele não tem essa exigência. Se ele vai estar lá com um vazado, se ele vai estar lá com uma linha mais grossa, etc. Então, isso daí vai depender muito do gerador. Professor, Oi. eu vou sair dessa aula, professor, porque eu não estou me sentindo bem. Estou com muita febre, dor de cabeça, dor de garganta, mas eu tentei ficar ao máximo, viu? Tá bom, tudo bem. Assinou a frequência? Ainda não. Já está aqui, tá no chat. Tá? Assina aí que aí não tem problema, não. Eu vou tentar gravar isso aqui, gente, só que eu não sei. Na verdade, está gravando, Tá, eu vou assinar. só que eu não sei quando eu vou colocar para. Professor, envie novamente lá, porque no meu aqui não apareceu a lista de frequência. Tá, vou colocar de novo aqui. Veja lá se apareceu. Agora sim apareceu. Tá, ok. Tá, gente? Então, esses formatos aqui dos símbolos não tem uma norma, tá? Para o sistema de informações, para o GIS, tá? Se pensar lá no AutoCAD, ele já vai ter uma norma. Se eu pensar lá em uma planta, já tem uma normazinha lá para os símbolos, tá? Mas aqui no sistema de informação geográfico, não tem ainda essa exigência, tá? Claro que eu vou usar uma forma coerente, né? Não vou também inovar demais, porque eu posso poluir meu mapa. Nesse caso aqui, gente, para símbolos geométricos, aí tem ali a vantagem e desvantagem. Em tudo a gente sabe. Eu já assinei a frequência. Tá bom, ok. Então, as vantagens aí de usar os símbolos geométricos eles são fáceis, digamos, de fazer e já tem até no banco de dados lá dos programas. Quando eu busco lá o meu mapa das sedes dos municípios, já vem uma bolinha. Eu não preciso fazer, digamos, uma bolinha. Já está lá meio que pronto. E também fazer uma bolinha muito simples. Fazer lá um círculo. Às vezes o próprio aplicativo ele já dá essa oportunidade de fazer. Então aí fica fácil para a gente, né, ver esse ponto, centralizar ele direitinho. E aí, a desvantagem, né, que tem uma situação, digamos aqui, de repente o usuário ele não, de repente não entende lá o que seria aquele símbolo. Pode gerar uma dúvida, né, para ele.
Então, há uma necessidade aí, digamos, de dizer o que é aquele símbolo, lá na nossa legenda. Tá? Nesse caso aqui tem um exemplo aqui, ó. Ele usou aqui, por exemplo, um círculozinho, um quadradozinho, e aí ele colocou aqui o que seria cada coisa. Um pontinho, aí ele chamou que esse pontinho significa amianto. Esse pontinho dessa cozinha. Um quadradinho seria uma ardósia. E aí ele está identificando diferentes tipos de rocha, né, materiais no Brasil. Colocou a escalazinha aqui. Ela está incompleta porque não tem a roda dos ventos, mas ele colocou aqui a legenda. Então, eu olhando aqui, eu não estou nem interessado, por exemplo, no formato, né? Eu só sei que essas bolinhas dessa cor, acho que é verde, vai significar que é a região que tem amianto. Se eu pegar aqui uma bolinha, eu acho que é uma bolinha, né? Vermelha, aí eu vou identificar onde tem granito. Lembra que ele colocou pontinhos, né? De forma que eu consiga visualizar. Porque também a gente tem que colocar o pontinho de forma que não confunda, né? Que facilite a gente observar lá o que significa aquela coisa. Tá? O que por exemplo, esse mapa eletrônico, eu posso ampliar ele e verificar direitinho lá o pontinho, o meu triângulozinho amarelo, o que realmente está significando. É o filito. Então, eu vou verificar regiões que têm esse material. Tá? De repente, se eu estou interessado aqui no estado do Pará, eu posso ter uma ampliação desse mapa e aí facilitar aí aquela informação. Aqui ele já usou já um símbolo maior, né? Já ajudou, inclusive, a identificar as informações. Eu recomendo que fique desse formato, que teoricamente não está tão poluído, né? Dá para a gente analisar aí aquele material, digamos que é mineral, que é não mineral, né? Aí eu já consigo não fica feio, né? Já fica já um mapa mais tranquilo para mim fazer a leitura. E aí, os que têm símbolos alfanuméricos, né? Eu posso, digamos, colocar um Ezinho onde tem as escola, por exemplo. Ou C onde é o correio. E assim eu vou pegando uma letra relativa a uma abreviação. Posto de saúde, eu ponho PS, posto de saúde. UBS, que seria a Unidade Básica de Saúde. E assim vai. No entanto, a gente precisa colocar lá na legenda que seria aquela letra. Tá bom? E aí, desvantagem e vantagem para o alfanumérico, né? É fácil de entender, né? De repente, o E é de escola, né? Eu vou colocar um E lá e vai. E aí, muito fácil colocar um E lá no meu aplicativo. Já tem lá os números, né? No próprio teclado, eu digito e vai ficar tranquilo. E aí, a desvantagem, por exemplo, se eu colocar lá uma letra, né, de repente pode confundir, ou às vezes a gente coloca lá no texto Rio, coloca lá o nome daquela coisa e pode gerar lá uma confusão. Então, de repente, não pode ser tão viável usar lá a letra. Nesse caso, talvez o pontinho fosse mais tranquilo. Imagine que aqui, ó, em vez de ele colocar os pontinhos, ele colocasse os nomes. Ó, calcário, qual a região que tem mais calcário? Quando eu olhasse aqui o nome calcário, poderia ser até melhor. Só que aí ia dar uma confusão nos outros. Ó. Ia dar uma poluição. Por isso que ele preferiu usar um símbolo. E algumas situações, esses símbolos eles são bem interessantes, né? Por exemplo, numa cidade, ó, eu tenho lá o nome, às vezes, da rua já, ó. Eu já tenho o nome de alguma situação do bairro. Né? Então, tudo isso já vai facilitar, e aí ele acompanha, por exemplo, o número aqui, 12, 12, né? O que seria esse 12? Né? O 4, ou o nome que ele já está lendo, um símbolo, né? Ou seja, eu posso me
favorecer e me ajudar a ter aquela informação. Tá? Aqui também é a mesma situação, ó, uma planta, né? Aí já vai ter regiões de interesse que eu tenho, por exemplo, ele tem uma região aqui de interesse nesse mapa, ele colocou lá a informação já lá, ó. E aí, por exemplo, ele colocou esse quadradinho, esse retângulo, acho que laranja, aí chamou que edificações. Assim, onde tem esse quadradinho laranja, onde tem as edificações, onde tem casa, alguma coisa lá. Aí colocou, por exemplo, esse amarelinho, onde está a praça, onde é a região da praça. Aí eu já consigo identificar. Ou seja, as informações, nesse caso, alfanumérico, ele vai ajudar muito a identificar, né? E aqui tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, não sei o que, ele está dizendo o que é cada coisa. Aí eu vou identificar aqui a numeração e olhar no meu mapinha, lá na minha legenda, né? O que é cada coisa. Aqui um outro exemplo, novamente, de uma situação, digamos, que eu quero identificar metais, né? Aí ele colocou lá uma área e colocou lá uma letrinha, digamos, CH, ó. Essa região aqui onde é CH é a que tem predominância, digamos, de chumbo. Onde tem o TO, predominância de... O que é TO aqui? Tório. Então, ele está identificando os elementos que a gente pode encontrar aí no Brasil, pela letrinha. E pela cor também, né? Aí ele já usou dois recursos, né? A cor aqui no lado, material metálico, alumínio, cobre, né? Que seria a cor, não metálico, outras cores. E aonde tem a predominância de cada elemento, ele está colocando as letrinhas aqui, aí eu vou olhar na minha legenda, né? Essa informação. Aqui também os símbolos, já os símbolos pictóricos. Até então, está uma mistura aqui também de símbolos pictóricos, símbolo geométrico, né? E aqui, mais precisamente, por exemplo, assim, os símbolos, né? Quando a gente falar os símbolos pictóricos, aí já seria os símbolos, por exemplo, um avião. Aí onde tem um símbolo de avião, deduz-se que é onde tem um aeroporto, por exemplo. Onde tem lá um cavalo, por exemplo, uma fazenda, uma criação de animais, um zoológico. Aí, por exemplo, o símbolo de uma árvore, já deduz que lá é uma floresta. Não sei, um símbolo aqui, parece eu nem dizer que isso aqui mostra dos ventos, alguma coisa aqui. Então, vai já deduzindo aquela informação para a gente. Claro que de forma que a gente não tem que poluir, tá? Porque justamente essa é a ideia de não deixar o negócio feio. E as vantagens e desvantagens, né? Que a desvantagem é que ela ocupa muito espaço, né? Para fazer lá um cavalo, a gente tem muita fazenda. Então, pode ser que polua demais, né? A gente tem que tomar bastante cuidado. E aí, um símbolo, digamos, pictórico aí de uma região. Aí já tem o símbolo da casa, né? Já tem aí o nome da rua, né? Aí já tem o símbolo, por exemplo, do estádio. Pode até, de certa forma, ajudar nessa identificação. Por exemplo, se eu quero identificar pontos turísticos da região, pode ser que isso me ajude. Mas se eu quero, digamos, ter uma outra informação, eu quero saber lá o mapa da cidade, onde é a sede da prefeitura, eu posso me atrapalhar aqui, ó, procurando tanta informação. E aí, outras situações que a gente pode usar, né? Por exemplo, aqui já é um mapa do aeroporto de Santa Catarina. Fica legal colocar os aviãozinhos. E colocar também o nome, né? Aí não fica poluído, né? Porque eu só quero essa informação. Ou o mapa das maiores descobertas do mundo, né? Aí ele está colocando aí, ó, onde foi, né, a cada situação, aí fica fácil identificar também. Talvez a cor não ajudou aqui nesse mapa, né? Eu não tenho que colocar cores muito próximas, né, que também dificulta a visualização. E aqui o outro, né, por exemplo, eu quero saber o nome das ruas, né? Então isso também vai ajudar aí colocar alguns símbolos, né? É proibido aqui tráfego de bicicleta ou é autorizado. Isso também vai me ajudar aí a eu ter essa leitura mais fácil aí do mapa.
tá? E aí, para frente aqui, gente, a gente vai encerrar nesse slide, mas para frente a gente vai falar de situações planimétricas, que seriam as situações que aparecem no plano, e basicamente a gente falou isso hoje, né? Dos desenhos, dos símbolos que está no plano, que aí fica muito fácil eu ler, né, eu entender. E aí eu posso ter uma dificuldade já na altura, né? Que seria dados altimétricos, que seriam as curvas de nível, né? Que aí a gente precisa ver já numa outra aula aí, para a gente já dar uma compreendida aí nessa leitura aí das representações cartográficas do mapa. Então, tecnicamente, produzir um mapa, a gente precisa dessas informações, tá? Justamente que é nesse momento que a gente vai ter a nossa diferenciação na nossa construção do nosso material, tá? Que não é só sentar no computador, mexer lá bonitinho, mas sim ter também algumas ideias básicas, ideias técnicas para se produzir um bom material. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Desculpa. Vou encerrar a gravação aqui, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade.